Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 5 de dezembro de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Quero me identificar para os novos inscritos, para aqueles que não me conhecem. Me chamo Levi Salles, sou de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Mineiro de nascimento, carioca, e já estou aqui cerca de 66 anos. Cheguei aqui nesta cidade aos 3 anos de idade, mas amo Minas Gerais. Sempre que posso, vou à minha cidade natal, lá em Manhumirim, mas frequento muito o Alto do Caparaó, onde fica localizado o terceiro maior pico do Brasil, que é o Pico da Bandeira. Tive a oportunidade de subir até o topo por 3 vezes e próximo, mais uma vez, inteirando 4 vezes. Mas, querido, vamos lá. O tema de hoje é: imitar o Nazareno é viver o judaísmo. Cristianismo não é fazer o que ele fez. E a verdade é que os frequentadores das sinagogas não querem admitir é que eles vivem nessas práticas. Se dizem cristãos, se dizem evangélicos, se dizem praticar o cristianismo, mas, na verdade, eles imitam o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Eles vivem antes da cruz. Jesus veio para cumprir a lei. Então, tudo que tinha que se fazer, ele fez. Ele não fez pelos gentios, pelos estrangeiros, mas ele fez pelos judeus. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou ter que sempre estar citando esta referência, que ele veio para cumprir a lei. Foi para isto que ele veio. E ele cumpriu toda a lei, o fim da lei foi nele. Então, ser cristão não é imitá-lo, porque do momento que se faz isso, na verdade, a pessoa está praticando o judaísmo. O cristianismo é definido como uma religião abraâmica, ou seja, que deriva de Abraão, que fora um personagem bíblico citado no livro de Gênesis e que teria fundado a nação hebraica, com a crença predominante de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. E tem sua origem com a vinda de Jesus Cristo. Para a história da religião, Deus mandou que seu único filho unigênito descesse à terra para ser o salvador de todos os homens. É isto que ensina a religião evangélica. A pessoa tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador. É o ponto primordial. Se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, aceite Jesus como Salvador. Uma vez feito isso,
você precisa se batizar em águas para a remissão de pecados, porque para a religião evangélica todos são pecadores. Eles pegam Romanos 3:23, quando está escrito, porque todos pecaram. Esses todos pecaram foram os judeus, foi o mundo de Israel. Sim, os judeus, todos eles foram pecadores, porque pecar era transgredir a lei, e eles foram transgressores da lei. Agora, uma vez que aceitou Jesus, se batizou em águas para a remissão de pecados, você agora é arrolado no rol de membros dessas instituições. Mas antes, eles fazem uma oração a Deus e manda Deus escrever seu nome no livro da vida. Agora, uma vez por mês, você come pão e toma suco de uva. Você está salvo. Você está livre do inferno como lago de fogo e tormento eterno, segundo eles. Você agora está preparadíssimo para ir para o céu. Ninguém te impede mais de ir para o céu. A instituição evangélica, ela te deu esta autoridade, essa certeza, essa convicção. Você precisa pertencer, aspas, a uma igreja. Essa é a preocupação deles. Quando uma pessoa não pertence a esse sistema religioso, eles dizem logo, você precisa ter uma igreja. Essa é a preocupação deles. Porque sem isto você não vai para o céu, tu vai para o inferno. Daí que as pessoas têm medo desse inferno. Quando na verdade todos nós iremos para o inferno. Mas não esse inferno criado por eles, dito por eles, ensinado por eles. O inferno que vamos é a sepultura, a parte mais baixa da terra. Eles dizem que ele seria encarregado de difundir o amor e a sua palavra, acrescentando isso o sistema religioso evangélico. Para os seus seguidores, o livro sagrado é a Bíblia, esse livro que aqui está, que foi escrito totalmente para os judeus, onde estão contidos, segundo eles, todos os ensinamentos para os cristãos. Mas não é verdade isto. Aqui está contido todos os ensinamentos para os judeus, que eram judaizantes, praticantes do judaísmo. Então, se eles continuam interpretando de forma literal tudo que aqui está escrito e aplicando na vida deles, na verdade eles não são cristãos, não vivem na prática de cristianismo, e sim do judaísmo. Como ser cristão imitando Jesus de Nazaré? Para ser cristão, precisa deixar os rudimentos, precisa deixar os preceitos dos homens, abandonar as sinagogas, não fazer o que ele fez, porque tudo isto era judaísmo. Então não tem como você ser cristão e ser judaizante ao mesmo tempo. Quando viveu como homem aqui, em corpo de carne, e tudo que Jesus de Nazaré fez como homem, ele era o quê? Um judeu, nascido de mulher. E ele veio com esta missão de cumprir o Torá. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, se não vejamos o que o apóstolo Paulo, escrevendo, nos diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam debaixo da lei. Eram os gentios? Lógico que não. Quem é que vivia debaixo da lei? Os judeus. Então ele é claro aqui, o apóstolo Paulo, dizendo que Cristo veio para resgatar os judeus que estavam vivendo debaixo da lei, para que eles pudessem ser recebidos por adoção como filhos, assim como os gentios também, nascido perfeito nele, já nova criatura, se tornaram também filhos de Deus. E hoje não há mais judeus nem gentios. Hoje somos todos filhos de Deus. Então essa obra salvífica foi para os judeus religiosos, para que eles pudessem receber a adoção como filho. Como está escrito aqui em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Foi para isso que ele veio. Por isso que ele praticou tudo que a Torá mandou que praticassem, porque eram para os judeus praticarem, e eles não praticaram. Então foi preciso que Deus se manifestasse em carne e fizesse isso, e ele fez. Cumpriu na íntegra toda a lei. A lei condenava os judeus. E ele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E o que era pecado? Pecado era transgressão da lei. O apóstolo Paulo disse: se não fosse a lei, eu não havia conhecido o quê? O pecado. Porque a lei dizia isso. Você deve fazer 365 leis positivas do Torá. E 248 negativas que dizia isto, você não deve fazer. Então quero te dizer, a você religioso evangélico, se você vive nessas instituições que segue o Cristo Nazareno, você não pode dizer que é um cristão, que você pratica o cristianismo, você pratica judaísmo. O cristão que anda e vive por fé, que tão somente crê em tudo quanto ele fez, não segue segundo as obras. As obras eram da lei. O cristão é por fé. Ele foi justificado pela fé. Porque quem imita Jesus de Nazaré dos seus dias de carne não pode ser chamado de cristão. Eu quero ler na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismo e imposição de mãos, e sobre ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Essas coisas ainda ocorrem dentro das chamadas igrejas evangélicas. Por isso que nós denominamos esses lugares como sinagogas. No Evangelho da graça de Deus, nós não seguimos Jesus de Nazaré. Nós não vivemos na prática de obras. Nós não frequentamos templo. Nós não jejuamos. Nós não participamos de cerimoniais. Nós não temos homens como supostos líderes espirituais sobre nossas vidas.
Nós somente somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, porque somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos ser guiados tão somente e dirigidos por Ele. O cristianismo, queridos, não é fazer o que Cristo fez nos dias da sua carne. Assim sendo, você segue um cristianismo de enganação, porque é isso que eles fazem dentro desses lugares. Eles te enganam, eles mentem para vocês, eles colocam fardos sobre vocês, cargas pesadas sobre vocês com seus ensinos errados, seguindo uma tradição que vem de séculos e séculos e séculos, enganando os incautos filhos de Deus que lá estão, que ficam confiando nessa tradição e não confiam no alimento sólido, na palavra da verdade, na pérola da graça de Deus. Eles não querem saber da verdade, preferem os preceitos dos homens, mentira, os enganos e os achismos dos homens, do que a verdadeira palavra de Deus, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, que nos faz viver uma liberdade plena tão somente nele. Mas por que eles fazem isso? Porque não houve a salvação na mente. Não houve uma renovação na mente. O entendimento não veio. São filhos, mas a mente está cauterizada. O véu está posto sobre o rosto. São verdadeiramente religiosos, o que nós da graça de Deus não somos. Porque religião é coisa dos homens. Deus não tem religião. Por isso que ele ama a todos, por isso que todos são seus filhos. Por isso que na visão não há discriminação de quem quer que seja pelo fato de pertencer a uma tal denominada religião ou uma outra qualquer. Vemos todos como os irmãos, somos todos iguais, filhos do mesmo Deus. Ele é o nosso Pai. Tudo que estava na lei, na tradição judaica, deixa eu te dizer, meu irmão, não é cristianismo, e sim judaísmo. Então você vive na prática do judaísmo. Você não é cristão, você é um judaizante. Ele disse: eu vim para remir os que estavam debaixo da lei. Você continua debaixo da lei, usurpando até isto, porque isto não era seu. Isso era para os judeus. E você nunca foi judeu. Antes da cruz eram os gentios. E essa revelação dada aos gentios veio por meio do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus que hoje habita no nosso espírito e testifica que nós somos seus filhos. Então, Jesus veio para você? Claro que não. Ele veio para os seus. Nas chamadas igrejas evangélicas, eles chamam de cristão quem pratica tudo que o Nazareno fez. Aí você é cristão. Mas se você vive na prática de tudo quanto ele fez, você é judaizante. Isso nunca foi cristianismo. É uma mistura de obras com graça. Isso não é ser cristão. Você está sendo enganado. Assim como nós, da graça de Deus, também fomos enganados durante muitos e muitos anos. Lá eles dizem que você tem que pagar o preço, porque Jesus de Nazaré pagou um preço. Isso é mais uma mentira desse sistema. Como se você fosse imperfeito. Jesus veio pagar o preço da imperfeição. Ninguém podia, porque era imperfeito, como eu li em Hebreus capítulo 6, versículo 1. O que não é o nosso caso. Somos perfeitos. A lei foi tirada, mas a igreja judaica cristã está aí em imperfeição. Continuam imperfeitos. Por isso que precisam de seguir tudo quanto Cristo Nazareno fez. Tem que ter templo, tem que ter pastor, tem que comer pão, tem que beber vinho,
tem que tomar suco de uva, tem que se batizar, tem que ir a monte, tem que ir a orar, tem que jejuar, tem que dizimar, tem que fazer todas essas coisas, porque vivem em imperfeição, procurando uma perfeição, quando na verdade nós já somos perfeitos. Então lá nessas sinagogas, eles vivem um cristianismo messiânico, nazareno, judaico-cristão. O cristianismo do Cristo ressuscitado é puro. A graça é pura. Por isso que nós cremos tão somente no que ele fez, sem praticar o que ele fez. Isso sim é cristianismo sem enganação. A graça é cristianismo sem enganação. Você recebe o que ele fez. Imitar o nazareno é viver no judaísmo. É viver a lei. E isso que você está fazendo, em outras palavras, você está dizendo, sabe o quê? Que ele morreu em vão. Que a sua morte de nada para nada serviu. Porque você continua fazendo algo que ele veio para fazer e fez. E ele disse, está tudo consumado. Agora é por fé. As conquistas foram espirituais na cruz do Calvário. Essas são as nossas conquistas espirituais. Vocês continuam vivendo na carne, na prática das obras, debaixo de todas essas coisas. Isso chama-se cargas pesadas, fardos pesados, julgos pesados, impostos ainda pelos rudimentos da lei de Moisés e por preceitos criados por homens e através dos seus achismos. Então esta é a palavra. Imitar o nazareno é viver o judaísmo. Cristianismo não é fazer o que ele fez. Então, na verdade, essas pessoas vivem um judaísmo, porque vivem imitando o Cristo Nazareno. Então, beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue, compartilhe, quem não é inscrito se inscreva. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.